Nesse bate-papo com você, eu queria realmente tentar transparecer, tentar trazer para a luz, para mim, uma das informações mais importantes. Como eu creio que a identidade, o autoconhecimento, ele é a força matriz, é a base sólida da inteligência emocional. Quando nós entendemos que tudo está concentrado no nosso autoconhecimento, na nossa autoestima, na nossa autoimagem, automaticamente a gente sai da multidão, a gente sai das manadas e a gente eleva um degrau. Nós precisamos entender que nós não teremos sucesso, nós não teremos prosperidade plena, nós não alcançaremos os lugares altos, as cadeiras de autoridade, se nós não nos conhecermos. Se você pegar os maiores nomes da história, são pessoas que elas sabiam quem elas eram. Elas sabiam, elas tinham consciência das suas habilidades, elas tinham consciência da sua persuasão, elas tinham consciência e acreditavam no seu poder e no seu autoconhecimento. Imagine que um martelo ele pode ser construído. Imagine que um martelo ele pode ser feito para construir uma linda casa ou para matar uma pessoa. A diferença aqui é o conhecimento da pessoa que está usando essa ferramenta. O que eu quero te dizer é que da mesma forma que você pode brilhar, que você pode deixar uma marca nesta geração, deixar uma herança, deixar um legado, você também pode ser usado como uma ferramenta fora da sua zona de convergência. O que difere dois irmãos gêmeos univitelinos, aonde eles nasceram no mesmo local, foram criados na mesma casa, estudaram nas mesmas escolas, fizeram as mesmas tarefas, tinham os mesmos pais e as mesmas mães, idênticos, aparentemente, fisicamente, univitelinos. O que difere um conseguir ter um sucesso na vida, uma família próspera, uma empresa, uma saúde física e mental, uma pessoa normal, vivendo os seus desafios diários, como todos nós. E o outro irmão está internado numa clínica de reabilitação, com problemas na sua área de sexualidade, com problemas com vícios em drogas. Por que um tomou um viés e outro tomou outro viés? O que eu quero te dizer, o que eu quero mostrar é que tudo está da forma onde nós recebemos as informações e da forma que nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão. O que vai diferenciar tudo é como nós nos vemos. É realmente nós tirarmos um óculos que nos cega para nós descobrirmos a nossa autoimagem, a nossa autoestima, o nosso verdadeiro eu. Por muitos anos, séculos, é uma pergunta que os filósofos se perguntavam: quem sou eu? Para onde eu vou? Da onde eu vim? São perguntas filosóficas. Qual que é a minha origem? Para onde eu vou? Para que eu fui feito? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Eu bato nessas teclas porque realmente eu acredito que nela está escondido a essência da vida. O autoconhecimento é o código da identidade. E você está sendo ferramentalizado esses dias para você se entender melhor, se conhecer melhor. Imagine que uma criança, ela, desde a sua tenra infância, ela é atingida violentamente na sua personalidade, na sua identidade, sabe, na sua persona. E acaba que
como é triste você ver pessoas que viveram a vida e elas deixaram de viver aquilo que elas foram feitas para ser. Por isso, nós vamos começar uma série de blocos exclusivos, específicos sobre o autoconhecimento. Nós vamos falar sobre os perfis comportamentais, os padrões que são muito comuns, independente de país e nação, de origem, de nacionalidade, padrões mundiais. E você precisa prestar atenção para você identificar primeiramente qual é o seu perfil comportamental. Porque dentro dessas respostas vai te ajudar a você descobrir a sua vocação, vai te ajudar a descobrir a sua profissão, vai te ajudar a você mudar as suas programações mentais, vai te ajudar a você mudar a sua cosmovisão, vai te ajudar a você mudar a sua cosmovisão, você vai começar a enxergar o mundo diferente, porque nós vemos o mundo com aquilo que nós temos dentro de nós. Nós julgamos as pessoas, os preconceitos com aquilo que nós temos dentro de nós. E realmente nós vivemos em uma sociedade onde nós somos totalmente desvirtuados e totalmente influenciados a cada vez mais nós nos colocarmos na massa, na multidão, nas caixas, nos grupos, nos guetos, nas gangues, enfim, desde a infância. Há algo que precisa ser alterado, há algo que precisa ser mudado. E tudo começa na sua identidade. Imagine que a identidade, ela traz dois sentidos. A palavra no original, identitare, do latim, ela quer dizer aquilo que é único, aquilo que é singular, aquilo que é pessoal, intransferível. E a identidade também quer trazer uma mensagem que é aquilo que é idêntico, que é igual a alguma coisa. Então, há dois princípios diferentes. Um, aquilo que é único, e você tem uma impressão digital única, você tem uma forma única, como você já ouviu falar nesse curso. E o outro conceito é que é aquilo que é idêntico a. Então, imagine que você precisa ser idêntico a aquilo que te gerou. E se você teve uma quebra com aquilo que te gerou em alguma parte da sua história, você pode estar entendendo um dos maiores assassinos da identidade, que é a orfandade. É quando a pessoa tem uma desconexão com os seus pais, com o pai ou com a mãe. Um passado de orfandade gera um futuro de infertilidade. Um passado de orfandade gera um futuro de infertilidade. Da mesma forma que um passado, um presente de paternidade, de maternidade, gera um futuro de fertilidade. Eu te desafio você a acreditar nesse princípio. Talvez você que está aí, você precisa se perguntar agora: há uma quebra na minha paternidade ou na minha maternidade? Há algum momento aonde eu me senti injustiçado? Aonde eu me senti rejeitado? Aonde eu me senti atacado, abusado? Entenda algo. Tem pessoas que elas foram rejeitadas desde o seu ventre, o ventre da mãe, aonde os pais queriam que fosse uma menina e na verdade veio o menino. Houve um trauma, houve uma rejeição. No passado não tinham testes, então muitas vezes eram comprados todo o enxoval feminino e quando nascia era um menino. O quarto todo decorado, tudo arrumado. Então, há crianças que elas foram rejeitadas desde o ventre. Há crianças, há pessoas que hoje são adultos, que os pais não queriam ter, não era o momento financeiro para uma gestação.
ou eles ainda não eram casados, ou foi um ato, um relacionamento ali impulsivo, único, pontual, e gerou um filho, gerou uma criança, e desde o ventre essa pessoa ela já começou a ser alimentada com um sentimento de rejeição. E nós estamos abordando sobre esse tema, sobre esse tópico, por quê? Porque a identidade, ela precisa estar conectada com o dia que você nasceu. Ela precisa estar conectada com a ligação entre você, o seu pai e a sua mãe. E você que está aí pode estar se perguntando, mas eu não conheço meu pai, faz muitos anos que eu não o vejo, eu tenho problemas com a minha mãe, enfim. Nós vamos abordar sobre esse tema num próximo bloco profundamente. Mas você está aqui para começar a entender que se você quer voar, se você quer ser a sua melhor versão, se você quer ser uma pessoa de sucesso, de prosperidade, você precisa resolver o seu passado. Há uma criança machucada dentro de todos nós. Cura a criança interior que o adulto vai se manifestar. Cura o menino interior que o homem vai sair. Cura a menina ferida, machucada, que a mulher madura vai sair para fora. E por muito tempo as pessoas estão fugindo de reconhecer, de entender e de querer tratar uma ferida que aconteceu lá no passado. Alguns criam uma crença, uma falácia, uma mentira, achando que é indiferente, que já ficou no passado. Mas acredite, há uma conexão, passado, presente, futuro. E se você está aqui até agora, isso há um sentido, há um motivo. Talvez chegou o momento de você mexer em uma área na qual você não quis mexer por muitos anos, ou por falta de conhecimento, ou por um orgulho ferido, ou por simplesmente falar, eu não quero mexer nessa área da minha vida. Entenda algo. Aonde há uma ferida, sempre que chegarmos perto dela, ela vai sangrar. Então, se existem áreas da nossa vida que nós não conseguimos romper, é porque às vezes pode ter uma ferida lá. E você pode ter certeza que é muito benéfico, é muito saudável nós de repente tirarmos algo podre de dentro de nós. E quando nós entendemos isso, nós estamos em busca da verdadeira identidade, do original, do transparente, da pureza, porque nós nascemos com uma mentalidade transparente, pura. E com os acontecimentos da vida, ela vai sendo contaminada ao decorrer do tempo. E de repente nós estamos nessa fase adulta e nós não queremos mais voltar ao passado. E realmente eu não sou dessa linha de acreditar que toda hora precisamos voltar ao passado. Mas precisamos de repente pontualmente, cirurgicamente, assertivamente, incisivamente e no ponto-chave. E eu posso te garantir que depois de atender mais de 5.000 alunos, atendimentos individuais, aulas, testemunhos, eu posso te garantir que o grande câncer da sociedade está nesse alinhamento com o pai e com a mãe. No Brasil, esse problema é tão grande que tiveram que mudar a lei, porque antigamente não era obrigatório ter o nome do pai na certidão de nascimento. E agora é obrigado a ter o nome do pai na certidão de nascimento, que também não quer dizer nada e não garante nada, porque o simples fato de ter um nome de um pai ali não quer dizer que essa pessoa vai ter um pai presente. É muito comum hoje em dia uma pessoa chegar e falar,
é o meu pai biológico, esse é o meu pai adotivo e esse aqui é o segundo esposo da minha mãe. E há uma complicação, a pessoa, no fundo, ela nem sabe quem é o verdadeiro pai. Há tantas mentiras escondidas, pessoas que trazem a obscuridade em assuntos que é de direito de uma criança saber quem é o pai. Agora pensa comigo, você teve um pai presente? Você se sentiu rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe? Você se sentiu injustiçado? Você acha que de repente o seu pai ou a sua mãe trata melhor o seu irmão do que você? Você talvez nem sabe quem é o seu pai verdadeiro, biológico, e você nunca fez questão de saber. Você talvez aí foi abusado sexualmente, ou abusado mentalmente, ou abusado fisicamente, ou abusado autoritariamente, porque quando uma figura de autoridade, quando uma patente hierárquica, ela agride uma pessoa, essa pessoa ela é muito machucada. Porque quanto mais próximo alguém nos fere, maior a ferida. Por isso que realmente só nos machuca as pessoas mais próximas, mais íntimas. Agora imagine uma figura de autoridade, a pessoa que foi constituída para ajudar, para direcionar, para dar uma direção, para validação, para proteção, para atenção. E de repente essa pessoa fere. Imagine os filmes épicos de guerra. Eu adoro esses filmes. Parece que eu me arrebato para lá, vendo aquelas cenas, aquelas guerras épicas. E dali eu tirei alguns insights que eu gostaria de compartilhar com você. Imagine que em todo o campo de batalha existem duas frentes. Existem inimigos. E se nós não sabemos quem é o nosso inimigo, em primeiro lugar, nós ficamos aquém da situação. Nós ficamos como o famoso ditado, cegos em tiroteio. Então, o primeiro ponto é nós entendermos quem é o nosso inimigo, que no caso aqui, nós estamos fazendo uma analogia não a pessoas. Nós não temos inimigos pessoas, nós temos inimigos de atitudes e de ações, questões pontuais. Agora, dentro de uma guerra, imagine a cena deste filme, gladiadores, as cruzadas, enfim, Coração Valente, filme bom. E aí tem uma frente de um lado e o outro exército de outro. Quais são as três frentes numa guerra dessas antigas? Vamos lá, me ajuda aí. A primeira são os arqueiros, a segunda é a infantaria e a terceira é a cavalaria. Então vamos trazer aqui para a área dos relacionamentos da inteligência emocional. Em uma guerra, nós temos três frentes, aqui representando três tipos de inimigos. Ok? Normalmente nesses filmes, vamos ver se você acerta. Qual que é o primeiro ataque que acontece? Vamos lá. 1, 2, 3. Qual que é? O primeiro ataque é a artilharia, sim ou não? Aonde os arqueiros puxam as suas flechas e eles começam o primeiro ataque. Um ataque à distância, um ataque a longa distância. Então esse é um ataque que representa palavras. Imagine que a nossa boca ela tem o formato de um arco. E imagine que a nossa língua é aquela que solta flechas, aqui representando palavras. Então, o primeiro ataque que todos nós recebemos são ataques de palavras. E às vezes vinda de longe. Então, você que está aí, você deve receber críticas de pessoas de longe.
Você deve receber críticas de pessoas que veem as suas redes sociais, pessoas que talvez não estão tão próximas, não têm ali a sua intimidade. E esses ataques, eles não são tão efetivos. Você deve de concordar comigo, assim como na guerra. As pessoas conseguem se defender com o escudo, ou se elas forem acertadas com essas flechas, facilmente elas conseguem retirar a flecha, quebrar, elas não são mortas. São ataques que podem machucar, mas não são tão assertivos e efetivos. E esse, aqui na nossa história, na nossa metáfora, ele está representando pessoas que nos atacam de longe. Talvez amigos da infância, talvez amigos dos amigos, talvez pessoas que nós não conhecemos, pessoas que têm sentimentos de inveja, pessoas que são fofoqueiras, enfim. Mas nós precisamos ter a inteligência emocional para podermos entender esses ataques e saber nos defender e, principalmente, ser proativos. O segundo ataque nos filmes épicos, vamos lá. Qual que é? 1, 2, 3 e... infantaria. Há os arqueiros. Depois dos arqueiros, você pode lembrar comigo que os dois ataques eles saem para o contato, face a face, tete a tete, corpo a corpo, espada a espada. Então aqui nós trazemos uma representação de pessoas que começam a estar no nosso ciclo íntimo. Irmãos, tios, primos, melhores amigos, sócios, pessoas que estão na nossa intimidade, estão no nosso contato físico. Então você pode de repente lembrar de vezes que você sofreu ataques de pessoas que estavam próximas, que machucam. Eles têm uma assertividade maior do que as flechas, porque é de perto. Mas mesmo assim nós temos o escudo, mesmo assim nós temos a defesa e mesmo assim nós temos a proatividade de entender que muitas vezes esses ataques que nós recebemos não são simplesmente pessoais. Quando você vê uma pessoa muito brava, muito rebelde, grosseira, ignorante, entenda que ela está sendo reflexo de algo que aconteceu na vida dela. Nós damos aquilo que nós recebemos. Nós colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Então, eu realmente quero aqui te motivar e te incentivar a você começar a trabalhar a sua consciência para entender que nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra situações e casos específicos. E nós temos que ter a sabedoria para solucionar esses casos específicos. Então nós falamos de ataques de longe, palavras, nós falamos de ataques de perto, pessoas do nosso ciclo de intimidade, e o terceiro ataque numa guerra épica, qual que é? 1, 2, 3 e a cavalaria. Você consegue lembrar num filme, de repente no meio do combate ali vem os cavalos. E aqui o cavalo, o cavaleiro, eles estão representando um ataque vindo pelo alto, um ataque mais certeiro, um ataque mais assertivo, um ataque com mais poder de matar, com mais poder de derrubar. E nós trazemos aqui a representação das figuras de autoridade. Os cavalos, a cavalaria representa aqui um ataque vindo do alto, é um ataque vindo de um pastor, é um ataque vindo de um líder espiritual, é um ataque vindo de um professor, é um ataque vindo de um pai, um ataque vindo de uma mãe, um ataque vindo de uma pessoa que representa autoridade, porque existe uma grande conexão de hierarquias. Quando uma pessoa que representa uma autoridade para nós, ela lança uma palavra, essa palavra ela tem um poder fulminante de destruir a vida de uma pessoa, da mesma forma de alavancar. Eu já vi pessoas que se tornaram talvez homossexuais e num processo a gente foi cavando até descobrir quando começou e a pessoa trouxe à memória um dia que uma figura de autoridade, um padrinho, um pai falou assim: menino, você é
um homossexual, você parece uma mulher, você isso, você aquilo. E de repente essa criança absorveu essa palavra lançada e ela programou a sua mente para isso. Dentro da hipnose, isso é chamado como hipnose tóxica. É quando uma figura de autoridade lança uma palavra e a pessoa, ela se programa e ela fica num ritmo hipnótico depois de receber uma palavra dessa. Então, realmente, nós temos que entender que quem faz isso, uma figura de autoridade, muitas vezes ele não fez conscientemente. Por isso aqui eu quero abrir essa aba que nós não temos inimigos pessoas. Nós temos inimigos de situações, de casos pontuais e específicos. E a inteligência emocional faz nós olharmos para pontos específicos, para traumas, para feridas, para abusos e entender que aquela pessoa que nos feriu, ela também é uma vítima do sistema. Nós não estamos tirando a responsabilidade por o que ela fez. Quem erra, ela tem uma autorresponsabilidade e as consequências vão vir. Mas o que eu estou aqui te dizendo e te afirmando, que se você não conseguir administrar dentro de você, da sua psique, da sua alma, da sua memória, esses casos específicos, a pessoa mais prejudicada será você mesmo. Então, há uma forma, há um jeito, há uma maneira rápida de nós ressignificarmos tudo o que aconteceu no passado. De nós trocarmos um sentimento de raiva, de ódio, por um sentimento de perdão, por um sentimento de empatia, um sentimento de compaixão. Eu não sei se você sabe, mas estatisticamente a maioria das pessoas que são abusadores, pedófilos, estupradores, eles foram abusados na sua infância. E acaba que a pessoa foi abusada e ela não soube resolver esse ocorrido dentro dela e muitas vezes sem querer ela repete o padrão e age igual a pessoa que a feriu. Então é neste princípio que eu estou querendo te demonstrar que talvez você já está repetindo padrões daquela pessoa que te feriu. Porque quando você é ferido por alguém e você não perdoa essa pessoa, você pode inconscientemente estar se sabotando e repetindo o padrão. Quando nós não nos desvencilhamos a certas situações do nosso passado, é como você trouxesse essas situações agarradas com você. É como você tivesse raiva de alguém e você toma o veneno. É como que se você quisesse esquecer algo, mas esse algo está te perseguindo. Então nós vamos mergulhar nos próximos blocos para você entender que há uma forma rápida, simples, de forte impacto emocional que vai fazer você ressignificar o seu passado e automaticamente você começa a reescrever o seu futuro. É possível reeditar a sua memória. Pense comigo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, que sofreu um trauma, que sofreu um ataque, que sofreu uma quebra financeira, uma falência na empresa, essa situação específica pode ter destruído a vida da pessoa, sim ou não? Talvez você concorde comigo, talvez você conheça alguém que entrou numa depressão depois de uma morte prematura de um conhecido, depois de um divórcio ou de algum dos casos que eu acabei de citar. Então aqui nós vemos claramente que uma situação, uma experiência tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. E neste mesmo princípio, uma experiência positiva, uma memória positiva, uma mudança de emoção também tem o poder de alavancar, tem o poder de levar a pessoa a viver algo que ela nunca viveu, a viver uma história diferente, porque assim como acontece para o mal, é para acontecer para o bem, porque a força do amor ela é muito maior que a força da raiva e do ódio. E nós vamos aqui finalizando este bloco como nós começamos. A identidade, ela está totalmente entrelaçada com o nosso passado.
A identidade ela está totalmente ligada com tudo que aconteceu, principalmente até os nossos 7 anos de idade. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser uma pessoa próspera, e se na sua vida você está tendo sintomas em áreas na qual ela não rompa, pode ser que você tenha que mergulhar comigo nessas profundezas do autoconhecimento para destravar a sua identidade e você encontrar o seu ponto de convergência, a sua melhor versão, despertar o gigante interior que está dentro de você. Há um leão querendo rugir, há um samurai querendo sair, há uma pessoa forte querendo se manifestar. E para isso acontecer, nós precisamos arrancar os elásticos que nos seguram. Você já viu uma pessoa tentando correr e ela está presa com elásticos? Essa é a impressão que a pessoa que não definiu bem o seu passado sente. De como ela estivesse carregando um sobrepeso, uma sobreforça, uma capa pesada. Mas eu te garanto que se você terminar esse curso até o final, você vai ser uma pessoa totalmente transformada, você vai deixar toneladas de sentimento, mesmo você que está aí achando que não é para você esse assunto, mesmo você que está aí achando que você não tem nada a resolver no passado, todos nós temos pendências para resolver do passado. Algumas estão na nossa memória cognitiva que nós lembramos, outras estão na nossa memória emocional que é mais forte e muitas vezes nós não lembramos cognitivamente, precisamos de ferramentas para acionar a memória emocional e você está aqui para isso. Acionar a sua memória emocional, reeditá-la, tirar todo o lixo tóxico e você começar a sentir uma leveza, você começar a sentir uma paz que excede todo entendimento, você começar a entender que há um lugar de descanso, você começar a entender que há uma forma onde você vai fechar os seus olhos e você não vai ter o SPA, síndrome do pensamento acelerado, onde você não consegue ficar parado, onde você não consegue se concentrar, onde você não consegue ler, aonde os pensamentos estavam te desgovernando. Você vai virar o gestor. Você vai virar aquela pessoa que assume o leme das suas emoções. E no próximo bloco, você não pode perder. Nós vamos mergulhar nos perfis comportamentais, nas linguagens emocionais. E não esqueça, a gente está só começando. O melhor ainda está por vir. Estamos juntos até o final.